Olá a todos, eu me chamo Laura Lauane, sou estudante do curso de Psicologia, atualmente no 4º semestre. Estou estagiando na 24ª Companhia Independente da Polícia Militar e hoje eu quero falar com vocês a respeito da autenticidade. Como falar de modo que o outro tenha menos resistência para nos escutar? Quando falamos em autenticidade, pensamos logo em ser quem somos, mas como? Para o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, em seu livro Ser e o Nada, ser autêntico é fazer com que o ser se realize, se encarne na sua liberdade e, portanto, se crie a si mesmo. Ou seja, nós podemos expressar as nossas opiniões e demonstrar os nossos sentimentos sem o medo do julgamento, contanto que tenhamos responsabilidade para não ferir o outro. Uma pessoa autêntica sabe valorizar a si mesmo e o outro sem ofender. Sabe ouvir de forma empática, valorizando, respeitando e entendendo que cada ser tem uma maneira diferente de agir e de pensar. E qual é a importância de sermos autênticos? Quando nós não temos medo de ser quem somos, ficamos mais em paz com o mundo, além do que nos possibilita tomar decisões difíceis que requerem muita coragem. Porém, devemos saber distinguir entre o que é ser autêntico e o que é sincericida. Afinal, o que é um sincericídio? Imagine, você está conversando com um colega de trabalho e ele acaba te mostrando uma nova arte que ele quis fazer. Você, sem nem pensar duas vezes, apenas diz: "Achei horrível, não sei como você teve coragem de fazer isso. As cores não condizem com a pintura, além do que está torto. Se eu fosse você, eu faria outra arte." Apesar de você ter sido honesto, você não pensou em como a sua opinião afetaria o seu colega. Não teve empatia. Um exemplo claro de sincericídio. Ao contrário disso, você poderia ter sido mais autêntico. E, ao expor sua opinião, você poderia dizer: "Entendo que você teve uma ideia e uma inspiração para fazer essa arte. Mas e se você mudasse um pouco as cores para entrar em contraste com os traços, de forma que você não ofenderia seu colega, expressaria sua opinião de forma respeitosa e daria uma sugestão para uma melhoria?" Logo, o sincericídio é a forma exagerada de falar sua opinião, sem levar em consideração em como o outro irá se sentir, podendo ser chamado de arrogante ou de egocêntrico, devido à sua forma de falar. Agora que nós já sabemos o que é autenticidade, a importância e qual é a diferença entre a autenticidade e o sincericídio, eu vou fazer algumas perguntas e eu peço que, se estiver com alguma folha e caneta ou alguma coisa que você possa anotar para depois você refletir um pouco melhor, mas também, se você não se sentir confortável agora, você pode anotar tudo depois. Também peço que, se você quiser pausar para anotar as perguntas e as respostas e depois continuar, pode também. A primeira pergunta: como você definiria uma pessoa autêntica? A segunda: em quais situações que você sente que não é verdadeiro consigo mesmo? Terceira pergunta: você já se sentiu ferido por alguém sendo excessivamente sincero e como isso impactou você? Você se considera uma pessoa sincericida? Qual momento você agiu sem pensar nos sentimentos do outro? E por último, se você pudesse se definir em uma única palavra, qual seria e por quê? E lembre-se sempre que ser autêntico é a coragem de ser quem você é, sem medo de desapontar os outros, mas com o compromisso de não desapontar a si mesmo.